Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb, para quem não me conhece, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Educação Física na UFTM e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre primeiros socorros, tá bom? Vou projetar aqui os slides e aí a gente já começa. Hoje a gente vai estar falando sobre hemorragias, tá? Então tem essa imagem aqui, que é um tanto quanto cômica. Um rapaz estava fazendo a barba e teve um corte ali, né? Então a gente vai entender qual tipo de hemorragia é essa. E aí ele fala assim, acho que é melhor fazer um torniquete, né? E talvez não seja, né? Pressionar. Pra quem não sabe o que é torniquete, a gente vai explicar lá no final. Mas se pressionar de forma errada esse pescoço, talvez ele morra de outra coisa e não de hemorragia, não é isso? Então vamos entender um pouquinho mais de hemorragia para a gente tomar as decisões corretas, tá bom? O que é hemorragia? Então hemorragia é perda de sangue em decorrência de um ferimento que pode ser externo ou interno. Então externo a gente tem essa foto aí, né, bem característica, então tem um bom corte aí que pode gerar uma hemorragia significativa, né? E o interno é quando você tem algum trauma em que gera algum tipo de lesão, algum tecido interno nosso, algum órgão, que aí a gente não consegue perceber a olho nu, só com algumas características e alguns sintomas, né? Perigosíssima essa interna, porque a gente não consegue controlar, né? Somente com intervenção médica. E aí a severidade dessa hemorragia depende da rapidez com que o sangue flui no vaso, né? Então o sangue em alguns vasos são mais rápidos do que outros. Alguns vasos, o tamanho do vaso, alguns vasos são mais com grosso calibre, outros são mais finos, então isso tudo interfere na severidade dessa hemorragia. O tipo de vaso, né? Então tem vasos, a gente vai ver no próximo slide, isso interfere também na urgência que a gente precisa do atendimento. E aí esse sangramento ele se torna uma ameaça para a respiração, porque o sangue ele é o nosso que faz o transporte, né, dos nutrientes e oxigênio para o nosso corpo. Então, quando tem uma hemorragia, uma perda de sangue, a gente começa a ter diminuição de acesso de oxigênio a órgãos vitais, a extremidades, e isso aí precisa ser controlado urgente. O corpo até aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca para tentar compensar, mas pode não ser suficiente. A hemorragia tem que ser cessada urgente, tá bom? Vamos entender um pouquinho dos vasos então. Então a artéria, quando tem uma hemorragia em que o sangue é um vermelho vivo, né? É uma hemorragia numa artéria. Então ela é um pouquinho mais complicada, né? Então precisa de mais atenção. Então o sangue ele sai muito forte, ele vai jorrando, ele vai até pulsando, né? Então nessa imagem aqui, provavelmente uma artéria que ele cortou, né? Que está um sangue vermelho vivo, rico em oxigênio e está muito forte. Então precisa ser controlado urgente, tá bom? Quando é uma hemorragia em veias, o sangue ele é mais escuro, então ele é rico em CO2, tá bom? O fluxo é estável, é mais tranquilo, ele é mais fácil de controlar. Precisa tomar cuidado? Precisa, mas ele é mais tranquilo. Então você começa a avaliar aquele problema baseado nessas evidências aí. E quando é capilar, né? Existe a hemorragia, que é um sangramento leve, que a gente tem talvez várias vezes na vida aí, que o fluxo é lento, né? Um corte mais leve ali, menos profundo, ele causa essa hemorragia super tranquila. Então, geralmente coagula de forma espontânea, se você pressionar por pouco tempo já resolve esse sangramento, tá bom? Mas esses são os tipos aí de vasos que a gente tem e como a gente avalia cada hemorragia. Então tá aí o exemplo, artérias, um fluxo forte, vermelho vivo, veias, um fluxo mais contínuo, mais tranquilo, e capilares super tranquilo, tá bom? Tudo é hemorragia. Sangramento. Então, o que o sangramento causa? Então, ele causa hipovolemia. O que é hipovolemia? A diminuição da quantidade significativa de sangue. Então, numa outra aula aí que eu já gravei para vocês, eu vou falar um pouco sobre choque, né? Então, um dos choques é o choque hipovolêmico. E aí, quando você diminui a quantidade de sangue, você diminui a quantidade de oxigênio distribuído para o corpo de forma geral,
e isso pode causar um agravamento do quadro de saúde, chegando até o estado de choque. Precisa ser tratado urgente, senão a pessoa pode chegar a óbito, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente tem que identificar e corrigir aquele sangramento, aquela hemorragia, tá bom? Então a gente precisa fazer pressão direta sobre o ponto da lesão. Então tem um corte, a gente precisa pressionar aquele corte, mas não de qualquer jeito, a gente precisa se cuidar. Então a gente precisa utilizar luvas, utilizar proteção, porque o sangue a gente sabe que transporta diversos tipos de doenças se a pessoa tiver. E a gente pode se contaminar por uma falta de cuidado, tá bom? Então tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do acidentado ali. Quando possível, fazer a elevação do membro. O fato de levantar o membro acima da altura do coração, você já diminui o fluxo sanguíneo, a pressão. Então você consegue diminuir esse fluxo de sangue que o paciente está perdendo, tá bom? Interessante, não remover os curativos ensopados de sangue, sempre colocar um em cima dele. Então se o sangramento está muito forte, ensopou aquele, não tira, porque pode já estar começando um processo de coagulação ali. Se você tira, você desperta aquela hemorragia e aí piora toda a situação, tem que começar de novo. Então vai colocando por cima o gás, mais outro gás, até chegar o socorro, até você chegar no hospital com a pessoa, tá bom? Outra dica que tem para diminuir o sangramento é fazer pontos de pressão nas artérias de grande calibre, né? Então tem 3 tipos que você pode fazer: pressão com a mão, torniquetes e manguito. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado com esses, mas é uma das saídas para evitar a morte daquele acidentado, tá bom? Então a pressão com a mão, já diz o nome, né? Então você pressiona nas artérias. Eu vou falar nos próximos slides algumas artérias que são interessantes. E o torniquete, eu vou mostrar uma ilustração para quem não conhece torniquete. É um jeito que você dá uma pressão muito forte, você realmente interrompe completamente a passagem do sangue, e aí você cessa a hemorragia, mas pode causar gangrena, a perda de todo o membro mais distal ali daquela pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. E o manguito, todo mundo já conhece, é aquele que a gente usa para aferir pressão arterial, que você coloca aqui e vai enchendo. Isso também ajuda a diminuir o fluxo sanguíneo, mas só deve ser utilizado quando o sangramento estiver incontrolável, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Então, como é que funciona isso? Você fazer uma compressão indireta. Então, tem um corte aqui nessa extremidade mais distal. Então, já levantei aqui, já melhorei, né? Já diminui a pressão. Eu vou pressionar aqui. Não está sendo suficiente, eu posso ajudar. Então, eu vou ter as 2 mãos livres, eu não sou acidentado, no caso, né? Se eu não for. Então, vou pressionar em alguma artéria. No caso aqui, eu estou usando a subclávia, né? Mas depois eu vou mostrar algumas. Eu pressiono aqui, eu já diminuo o fluxo sanguíneo, e aí a minha pressão aqui com a mão, protegido com luva, obviamente, vai ser mais fácil de controlar essa hemorragia. Então é um auxílio, é muito interessante, é um auxílio bem legal para ajudar na hora do desespero lá, tá bom? E aí, hemorragias na cabeça, então tem aqui as artérias temporais, né, abaixo do olho, para qualquer hemorragia na face. No pescoço também, você pode pressionar onde for, mas tomar cuidado com a carótida, a menos que seja ela que esteja com a hemorragia, evitar de pressionar, porque senão você pode impedir o fluxo de sangue para o cérebro, diminuir a oxigenação e causar outros problemas, tá bom? Então, algumas artérias rapidamente aqui. Subclávia, né? Então, abaixo da axila, próximo da axila aqui, então você vai pressionar, vai ajudar a diminuir o fluxo. Do cotovelo, né, a artéria braquial. No antebraço tem a unária radial, né, que elas se ramificam, e na mão aqui bem mais distal tem as artérias na altura do carpo. Então tudo isso aí pode ajudar de forma indireta a conter uma hemorragia lá na frente, tá bom? Lá na parte mais distal. Na coxa, então, se tiver algum problema na perna, no pé de hemorragia, então pressionar aqui na artéria femoral, então tem que pressionar ela contra o fêmur. Na artéria poplítea, que é na parte posterior aqui do joelho, então pressiona, também já diminui o fluxo sanguíneo lá para baixo. E no pé também tem as artérias do tornozelo, que elas vão medialmente, lateralmente, e continuam no prosseguimento ali do pé até os dedos. Então pressionou ali
próximo ao tornozelo, já diminui o sangramento mais distal ali que tiver acontecendo, tá bom? Então esse aí é o torniquete que eu falei para vocês. Então você vai pegar ali um pano, vai pegar alguma coisa comprida que você consiga envolver o membro, dar um nó e depois você vai passar ali uma madeirinha, vai passar um garfo, vai passar qualquer coisa que permita que você dê pressão. No momento que você der essa pressão, você interrompe o fluxo sanguíneo. Então a imagem é perfeita. Em caso de amputamento, esse é mais indicado, então toma muito cuidado, porque o membro já foi perdido, então não tem problema, a gente precisa salvar a vida, né? Mas se não tiver, o amputamento tiver um sangramento muito forte, se fizer um torniquete, você pode fazer com que a pessoa perca um membro aí, sendo que talvez seria outra coisa melhor para fazer, tá bom? Embaixo aqui a gente tem o manguito que eu falei para vocês, né, de aferir pressão arterial. Você vai pressionar ali, encher até que cesse o sangramento, tá bom? Mas muito cuidado com esse, tá, gente? Sangramento nasal, então, muito comum em tempo seco, em tempo de calor, né? Ou em esporte que a gente trabalha bastante, né? Então, assim, tem algumas dicas, né? Então, vai manter a pessoa imóvel, relaxada, né? De maneira que ela consiga acalmar, baixar os batimentos cardíacos. Ela vai ter que ficar sentada, inclinada para frente, não inclinar para trás, porque você pode deslocar o sangue, né? Você pode engolir sangue, você pode se respirar de uma forma errada, você pode se afogar no seu próprio sangue, né? Então vai aplicar pressão no nariz, como faz com os outros locais. E a outra dica também é aplicar compressa de água fria no nariz ou na face, porque você faz a vasoconstricção, então você diminui o fluxo sanguíneo de forma natural. Pressionou, já vai cessar o sangramento. Mas cuidado, tá? Se você tiver suspeita de fratura no crânio, esse sangue ele precisa continuar fluindo, porque senão você aumenta muito a pressão intracraniana, pode causar outro tipo de problema muito mais sério, tá bom? Então pressionou ali, resolveu o sangramento, tá tudo bem. Não se resolveu o sangramento, procura atendimento médico, tá bom? Então tá ali, esse é o nosso nariz, bastante vascularizado, né? Então, assim, é muito fácil ter sangramento. Eu já tive, acredito que alguns de vocês já tiveram também. Então, assim, é muito vascularizado. E aí a posição correta. Então, voltado para frente, pressionando ali, se não tiver lesão, tá bom? Para trás, pode causar outros tipos de problema, tá joia? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a professora Camila aí pela oportunidade. E espero que possa estar contribuindo com vocês. Tomara que ninguém precise, mas se alguém precisar, posso tomar as decisões corretas aí, tá bom? Um abração e até a próxima aí.